Olá, eu sou a Polly, professora, confeiteira por amor, e a gente vai começar, falando das vantagens do buttercream. Para falar aqui das vantagens do buttercream, eu já deixei preparado aqui um bolo, Esse bolo, ele é do meu cardápio, eu trabalho com ele, é uma massa que eu trabalho, recheios que eu trabalho e a minha receita de buttercream também. Então eu trouxe para mostrar para vocês exatamente o que eu faço, no meu dia a dia aqui, no meu trabalho. Aqui o meu bolo já tá geladinho, que ele foi recheado, descansou na geladeira e eu já deixei para tirar aqui o acetato tudo para vocês acompanharem como eu faço mesmo, Para ver se é assim que você faz, se tem alguma novidade para você. E vai colocando aí também nos comentários se alguma coisa que eu fizer aqui é novidade, se você gostou. Então eu vou só colocar a minha luva aqui. Eu tenho o hábito de trabalhar sempre de luva. Olha só, aqui o meu bolo, ele tá, envolvido no acetato, que eu prensei ele, para ele ficar bem certinho, retinho, sem nenhuma deformação, nada, inclinado. Então aqui eu só vou, retirar meu plástico aqui também, que eu coloco para proteger o bolo. E aí eu já vou falar da primeira vantagem do buttercream aqui. Ele me permite fazer essa cinta de contenção. Isso aqui é buttercream. O meu recheio, o recheio do meu bolo tá todo aqui dentro. E por que isso é uma vantagem? Eu posso usar uma geleia aqui dentro como recheio, inclusive esse bolo tem geleia no recheio. Eu posso usar um recheio até um pouquinho mais mole, que eu fazendo essa cinta de contenção com buttercream, o que tá lá dentro não vaza, não vai sair aqui para fora, não vai ter rachaduras, trincas, nada. Então, quando eu faço essa cinta de contenção aqui com buttercream, tudo que tá lá dentro do meu bolo permanece lá e não atrapalha na estrutura do bolo. Além de segurar todo o meu recheio lá dentro, ele auxilia nisso aqui, ó, nessa parede do meu bolo, de deixar o meu bolo retinho. Eu vou tocar aqui, ó, para você ver. Estava na geladeira, como ele tá durinho. Então, ele cria essa parede, essa proteção, essa barreira de proteção para tudo que tá aqui dentro do meu bolo. Uma outra coisa também, quando eu cubro o meu bolo com buttercream, além de não vazar nada que tá lá dentro, nada do que tá fora também entra. Eu posso deixar o bolo lá na geladeira, eu posso deixar em um ambiente úmido, que essa umidade do ambiente não vai conseguir entrar dentro do meu bolo. Então isso vai fazer com que o bolo fique muito mais tempo conservado, porque não tem essa troca com o ambiente. Então, a primeira, vantagem aí é permitir mesmo que eu faça essa cinta e aumente ainda mais as possibilidades de recheio que eu posso trabalhar dentro do meu bolo. Então, isso para mim é essencial, Me dá muito mais liberdade até de trabalhar com os recheios. Quando eu não trabalho com cinta de contenção, como por exemplo, o chantilly, se eu fizer a cinta com chantilly, o chantilly não tem estrutura, para segurar o que tá lá dentro. Ele vai vazar também. Então, o buttercream já me dá essa segurança maior e aí abre um leque de possibilidades de recheio. Então, aqui nós vamos começar para falar também da estrutura do buttercream. Olha só. O buttercream, eu posso ficar aqui a noite inteira batendo ele dessa forma, que ele não vai desandar, não desanda. Muito pelo contrário, quanto mais eu bater, menos bolhas de ar ele vai ficar, E mais lisinho ele fica no meu bolo. Independente da temperatura do ambiente, ele sempre vai manter a estrutura, ele não perde estrutura. Isso facilita a minha aplicação, me dá até mais tempo de trabalho, Eu não preciso fazer nada correndo porque tá calor, senão vai derreter. Então eu posso fazer tudo com muita tranquilidade. E ele tem essa textura aqui, ó. Tá vendo? Ele é perfeito até para trabalhar com bico, Quem gosta muito de trabalhar com bico, de confeitar, olha só como ele fica firme, não é mole, Ele tem essa maleabilidade, Mas também ao mesmo tempo não é muito molinho, ele permanece aqui na minha espátula. Então quem gosta muito, faz muito trabalho de bico, o buttercream também é perfeito para isso. Para aplicar no meu bolo, eu vou usar o saco, de confeitar mesmo. Então vamos lá, olha só como é fácil de aplicar, A aplicação dele é como qualquer
outra cobertura mesmo. Não tem dificuldade nenhuma de aplicação. A gente rapidinho consegue cobrir. Olha como é fácil, molinho. Depois que eu acabar de passar aqui, eu vou mostrar para vocês também a textura dele, de um potinho que estava ali na geladeira, para vocês verem como ele fica na geladeira. Já tem um tempinho que eu tirei, mas eu acredito que ele esteja ainda bem firme. Eu só trabalho com o buttercream italiano. O buttercream italiano, ele tem um maior rendimento, ele é o que me dá uma tonalidade mais próxima do branco, né? Um tom marfim muito clarinho, bem próximo do branco. Ele é mais suave, é menos denso, né? Do que o suíço, ele é bem mais suave, ele é mais assim espumoso. Quando você come, ele dissolve com mais facilidade na boca. O suíço, ele fica mais denso, mais resistente. Então, até no paladar, além do trabalho, da cor, né, e da facilidade de fazer também, que eu acho o italiano muito mais fácil de fazer, ele tem um maior rendimento. Então, para mim, o buttercream italiano é o que traz mais vantagens, por isso que eu trabalho com ele. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, antes de começar a alisar meu bolo. Esse aqui, eu sempre bato e coloco na geladeira, né? Eu bato, coloco nesses potinhos aqui. Se eu for usar, né, na mesma semana, eu deixo na geladeira, porque como eu disse, assim, dessa forma, na geladeira, ele dura até 15 dias. Você pode deixar na sua geladeira mesmo aí durante 15 dias. Se você levar para o freezer, ele dura até 60 dias. Então, ele fica firme. Olha aqui, ele até quebra os pedacinhos, que fica durinho mesmo na geladeira. E depois que o bolo gela, ele fica com essa mesma textura aqui no bolo, ó. Essa textura durinha, quebradiça, olha, que solta pedacinho, parece até sorvete. Sorvete quando tá lá no freezer, né? Então, a gente pode deixar ele lá no freezer por 60 dias, na geladeira por 15 dias, que quando eu retirar e deixar em temperatura ambiente, ele vai voltar para essa textura aqui. Eu não preciso de aquecer, eu não preciso de fazer nada. É só eu retirar, eu sei que eu vou preparar um bolo, eu retiro umas 4 horas antes, deixo ele em temperatura ambiente. Se o lugar que você está é muito quente, nem precisa tirar com 4 horas antes, né? Talvez umas 2 horas antes já dê. Que aí ele vai voltar para essa textura aqui. Então ele é muito prático, né? De se trabalhar. Facilita muito a vida da gente. A gente não tem que bater a cobertura de imediato para usar. Ela já pode ficar, né, preparada para a gente poder usar quando tiver necessidade. Então vamos lá. Eu vou começar a alisar meu bolo aqui. Porque aí eu vou tirando os excessos e cobrindo aqui a parte de cima. E aí, enquanto eu vou fazendo aqui, quem quiser, tiver dúvida, quiser ir mandando pergunta, pode ir mandando aí. Na verdade, o buttercream você pode usar qualquer corante, né, para tingir. Porém, o branco, você pode pôr o corante branco que ele não vai tingir como você, né, gostaria. O ideal é você borrifar um pó decorativo branco ou então o corante branco, que é o dióxido de titânio, que é um corante branco. E aí você borrifa, como a gente faz com aqueles pós decorativos, e aí ele vai ficar completamente branco mesmo. Mas como eu disse, o buttercream aqui, o italiano, ele fica muito próximo do branco. Eu nunca, na verdade, tive a necessidade de borrifar e fazer ele todo branquinho.
Então tá vendo a textura dele? Como é simples de trabalhar, nada muito complicado, como qualquer outra cobertura mesmo. Só que como eu disse, né, ele dá muito mais segurança e possibilidades pra gente. Eu tô usando uma espátula aqui, eu acho que é a espátula que a maioria das pessoas usam, né? Mas eu tenho também essa de metal que eu gosto bastante dela. Eu preferi usar essa que eu acho mais comum, né? Que talvez seja a que vocês usam aí. Eu vou deixar a bordinha dele assim, perfeita, porque a gente vai fazer um bolo mais rústico hoje. Uma decoração de watercolor. Vou fazer umas manchinhas nele. Prontinho. Aqui, olha só, já posso, né, levar para a geladeira, que ele vai endurecer bem rapidinho aqui, já vai me possibilitar, né, fazer outras aplicações. E como eu disse também, por ele ficar durinho, como eu mostrei aqui no meu potinho, né, o que estava na geladeira, quando eu levo esse bolo para a geladeira, ele também vai endurecer essa cobertura como tá ali no potinho que eu mostrei para vocês. Então, a umidade toda que tá dentro do meu bolo vai ficar lá dentro, vai ficar vedada pelo meu buttercream. Então, do jeito que ele gelar, é o jeito que ele vai permanecer, tanto para o transporte quanto na mesa, né, da comemoração, da festa, do evento. Então, essa estrutura aqui, ó, retinha e lisa, ela permanece, ela não vai derreter, independente se o lugar estiver quente, se tiver frio, ou se tiver, né, hoje eu conversei com uma pessoa que está acompanhando, disse que na casa dela às vezes costuma fazer até 40 graus dentro de casa, dá para trabalhar com buttercream tranquilamente, né, mesmo nessas temperaturas mais altas, em regiões, né, que são muito quentes, que ele não vai perder essa estrutura, ele vai permanecer dessa forma. Então aqui eu vou levar ele um pouquinho para a geladeira para a gente continuar aqui a fazer a nossa decoração. É muito simples, gente. Trabalhar com buttercream, às vezes a gente escuta um nome que não é muito comum, né, que a gente não está acostumado, ainda mais um nome que não é na nossa língua, né, não está no português, né, porque na verdade o buttercream, ele não é aqui, né, não foi criado aqui no Brasil, a gente que trouxe para cá, então o nome permaneceu, o buttercream, que é o creme de manteiga, como eu já havia dito, né? Aí a gente escuta, às vezes a gente fica resistente já achando que é uma coisa muito difícil de fazer, que é muito elaborada, que é muito difícil de aplicar no bolo, que tem que ter muito cuidado, muito, né, muita coordenação, aquela coisa toda, porque tem muita gente que gosta de tornar as coisas, gostam na verdade de passar a imagem de que aquilo é muito difícil para as pessoas acharem que só aquela pessoa faz, mas não. Eu estou mostrando aqui, eu quis mostrar para vocês verem mesmo que é muito simples, que ele é muito fácil de aplicar, de manusear, de conservar, de guardar, que ele tem 1000 pontos, né, positivos aí pra gente trabalhar com ele. Então, olha só, aqui antes de colocar na geladeira, eu esqueci de limpar aqui, né, meu prato, eu limpo com um papel toalha mesmo, ou então Perfex. Perfex é muito bom também para limpar as espátulas, ou então limpar o prato. Perfex novo, viu, gente? Aqui, então, olha só, o meu buttercream, ele tá durinho, tá vendo? Não afunda meu dedo. Um pouquinho que ficou lá na geladeira, ele já endureceu. E aqui eu já vou fazer uma aplicação, que é uma técnica, né? Que se chama watercolor, que fica aquela, parecendo uma aquarela mesmo no bolo. Eu vou misturar duas cores aqui, vou aplicar duas cores. Olha, mais uma vantagem do buttercream. Você pode colorir, olha só, pequenas porções. Caso sobre, você pode guardar também o mesmo processo. Congelar por 60 dias, deixar na geladeira, né, por até 15 dias, nada se perde no buttercream. Essa é uma grande vantagem dele, né? Às vezes uma outra cobertura você prepara e você pode deixar ela ali preparada só por algumas horas, porque ela vai perder estrutura. O buttercream, ele não perde estrutura, ele permanece assim, olha, com a mesma estrutura intacta e ainda pode ser, né, congelado e descongelado para uso. Então isso aí já é uma economia grande, né? Não tem sobra, nunca sobra, nunca é jogado fora, na verdade. Mesmo quando sobra, nada vai para o lixo. Então olha só, aqui eu tingi duas cores, pouquinho mesmo, porque o trabalho que eu vou fazer aqui na lateral no meu bolo vai ser bem pouquinho, bem leve,
Então eu fiz um lilás e um verde. E aí eu vou aplicar aqui em pequenas quantidades. Eu vou pegar uma espátula menor que eu consigo espalhar aqui, porque eu não quero passar no bolo todo, né? Então eu quero passar só em algumas partes aqui dele. Se eu aplicar com a espátula grande aqui, se eu não tiver uma menorzinha, é só eu colocar ele mais espalhadinho aqui. Então vamos lá, eu quero fazer só umas manchas. Eu apoio aqui a minha espátula e vou fazendo essas manchas nele. Muito simples, né? Com qual cobertura que você consegue fazer isso sem arrancar de baixo? Porque como ela tá durinha, que ficou na geladeira, eu posso passar outras camadas, quantas camadas eu quiser passar aqui por cima. É só eu levar para a geladeira, deixar endurecer um pouquinho, retiro, faço outra camada e aí eu posso trabalhar quantas cores eu quiser aqui no Buttercream. Aí que eu vou usar aqui, como eu disse, né? Vou passar falhadinho aqui para poder pegar outras partes do bolo. Então, gente, olha só, apliquei duas cores, que são as cores que eu vou trabalhar aqui, né? O meu lilás e com as minhas suculentas. Se eu quisesse continuar fazendo outras aplicações aqui, eu poderia, como eu disse, levo para a geladeira, espero endurecer um pouquinho e venho e reaplico, né? Outras cores. Viu como é simples, gente? Então, olha só, uma outra coisa que eu esqueci de falar, né, do sabor. Eu falei da textura, que ele dissolve na boca com mais facilidade, o Buttercream italiano, né, que ele é muito mais suave. E esse aqui, eu saborizei com uma pasta de baunilha. Geralmente, todos que eu faço assim, a não ser quando o cliente pede um outro sabor, mas eu sempre uso pasta de baunilha para saborizar e fica delícia. Vou começar a aplicar aqui as minhas flores para a gente ver. Vou escolher uma parte aqui que eu acho que tá mais legal. Aqui tá mais bonito. Eu começo sempre aqui pela flor maior, né, que eu tenho. E aí depois eu vou fazendo o encaixe dos outros elementos. Então essa aqui é a minha maior, que é a minha suculenta. Então aqui eu aplico e aí eu venho com as outras e vou encaixando aqui. E vou fazendo essa composição aqui das flores. Aí aqui eu vou colocar algumas florzinhas para destacar mais aqui, trazer mais cor aqui pro bolo. E aí ele já vai ficando mais bonitinho, mais elegante. E aqui agora eu venho com as minhas folhinhas secas e vou também colocando aqui. E aí vou encaixando, preenchendo os buraquinhos, os espaços. Aí vamos ver agora. Eu deixei ela por último para eu ver onde ela encaixa melhor. Aí a gente namora mesmo o bolo, viu, gente? A gente olha, vê aonde vai ficar mais adequado, se vale a pena colocar, se não vale, talvez não precise, né? Porque eu já tô achando ele até lindo assim. Aqui eu coloquei a minha esculturazinha de papel e também aqui a gente pode até... E aí eu vou dar uma pincelada aqui nele, só bater um brilhozinho mesmo, para fazer umas manchinhas douradas. Então aqui eu tenho um bolo que pode ficar aqui, ó, 4, 5, 6 horas em cima da minha mesa, que ele não vai desmanchar essas beiradinhas que eu deixei, essa borda aqui, né? Imperfeito, eu não alisei ele em cima, não sei se vocês perceberam, né? Foi proposital, eu podia ter deixado ele retinho, mas eu preferi deixar assim. Ele vai permanecer dessa forma. Olha aqui, vou mostrar ele de frente para vocês verem aí. Olha só. Esses bolos, gente, bolos em Buttercream, é a maior tendência agora, né, para 2021. Vocês já devem ter percebido aí que tá um alvoroço, né? Na internet, as pessoas têm procurado, têm falado muito. Nos anos anteriores, a gente viu falar muito de Naked Cake, que eu já trabalhei bastante com Naked Cake, com o chantininho, que tudo que vai aparecendo de novidade vira febre, vira tendência. Então o Buttercream, ele é tendência para esse ano novo, né? Então se você quer inovar o seu trabalho, quer apresentar um novo trabalho, quer apresentar novas formas de decoração, novas possibilidades, e não só isso, né? Se você quer ter mais segurança de como trabalhar, de manter o bolo, eu acho que vocês conseguem ver um bolo retinho, acho que dá aí para ver, né?
um bolo retinho que não vai criar barrigas, né, de recheio aqui, por mais alta que a temperatura do ambiente esteja. Se você quer fazer esse tipo de trabalho, entre nessa tendência, que a procura vai aumentar cada vez mais. Além do que, se você apresentar um bolo não só dessa forma, né, mas com todas as possibilidades que o Buttercream te dá, você vai ser muito mais valorizada, né, como confeiteira, porque você vai se destacar da maioria. Eu sempre procuro inovar meu trabalho, ver o que é tendência, o que está aparecendo, né, que está vindo de novidade, exatamente por isso, para eu me destacar, né, porque muita gente faz tudo muito igual. Então, o que você traz de novo para o cliente já chama atenção para ele e te diferencia dos demais. Então, te valoriza muito mais. Como profissional, como trabalho também, né? As pessoas vão te procurar. São poucas ainda confeiteiras que eu conheço aqui, né? E olha que eu pesquiso bastante, que trabalham com Buttercream. Então, quando o cliente vê um bolo muito diferente, ele vai procurar quem faça aquele tipo de bolo, porque tem cliente que cisma com uma coisa e vai atrás, né? Então, se você tem condição e pode trabalhar e pode fazer esse tipo de trabalho, com certeza você vai ser muito mais procurada por isso. Além daquela propaganda toda, né, que o próprio cliente vai fazer para você. Agora, imagina um bolo desse em cima de uma mesa, que a gente não está acostumado a ver todo dia por aí, né, nas festas, o tanto que ele vai chamar atenção. Vale a pena, né, se aperfeiçoar, procurar saber mais sobre ele, porque tem muita vantagem aí que o Buttercream vai trazer. Além também, né, dessa personalização. Como eu falei, o Buttercream, o cliente pode falar, virar para você e falar, faça do seu jeito, faça como quiser. E você vai lá e imprime a sua identidade no seu bolo, né? Você pode usar as cores que você acha que vai ficar legal, que vai combinar com uma flor, com uma decoração ou com algum outro elemento, uma escultura de chocolate, seja lá o que for. Então ele permite você trazer a sua identidade, não só copiar o que já vem sendo feito, né, por aí. Você pode, aqui na minha região, na minha cidade, as pessoas veem o meu bolo e já falam, ah, eu tenho certeza que foi a Polly que fez. Justamente por isso, porque as pessoas já começam a associar aquele tipo de trabalho bem feito a você, né, como profissional. E isso aumenta muito a procura, né? A pessoa vai numa festa de um cliente seu e vê isso, todo mundo vai procurar informações e saber, ainda mais depois que ele come, né? Que vê a massa, que vê a qualidade do recheio, vê o que tem lá dentro do bolo, que não é só beleza, né? Tem muito bolo que é muito bonito, mas quando come já não agrada tanto. Então isso aqui é um bolo que vai agradar de todas as maneiras, não só quem compra, mas também a gente que faz e que trabalha com ele, né? Vai trazer segurança, 1001 possibilidades aí pra gente, né? Além do reconhecimento e de uma remuneração muito maior, porque quanto mais diferente, mais você se destacar, melhor você vai ser, mais você vai ser remunerada por isso. O Buttercream permite aplicação de qualquer elemento aqui. Papel de açúcar, folha de açúcar, flores de açúcar, papel de arroz, chocolate, flores, o macarrão, principalmente em cima do chantininho, ele derrete, ele molha. Em cima do Buttercream, ele fica perfeito. Por isso que eu gosto de usar muito macarrão na decoração. Então você pode aqui, ó, pintar e bordar, aplicar o que for, não vai danificar qualquer elemento que você colocar aqui, porque ele é impermeável, né? Ele não vai molhar, não vai trazer umidade para a decoração, tá? Então pode fazer, que é garantia de sucesso. Muito obrigada para quem participou. Marca a gente lá no Instagram, que assim que possível a gente vai compartilhando.